Saúde a igreja, na graça, na paz, no amor do nosso Deus. Salmo 125 nos diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa alegria, a nossa certeza de que nesse tempo em que nós estamos recolhidos nos nossos lares, Deus está conosco. Por isso nós te convidamos para, nesse momento, nós iniciarmos mais um instante de adoração, de louvor ao nosso Deus. Eu quero que você, aí da sua casa, busque a comunhão com a sua igreja, mesmo à distância, mas entre em comunhão conosco. Nessa hora, eu quero te convidar para nós orarmos, abençoando, pedindo a presença de Deus sobre o nosso culto. Vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, nós queremos entrar em comunhão contigo, Senhor, neste dia, pedindo a bênção do Teu Espírito, pedindo a presença do Teu Espírito nos nossos lares, aonde nós estivermos. A Tua igreja, Senhor, que está espalhada pela face da terra, te busca nesta hora para te adorar. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor, esteja presente, Senhor, em nossos corações, e que possamos aprender de Ti na comunhão dos santos. Amém e amém. Te deixo agora, meu irmão, com um louvor pela nossa irmã Eloí, lá de Arroio dos Ratos, da nossa congregação de Arroio dos Ratos, que vai nos dirigir no momento de confissão com uma canção Vaso Novo. Eu peço que nesse momento, enquanto você ouve a nossa irmã Eloí cantar, que você coloque a sua vida em oração, confessando os teus pecados, os teus erros. E depois, com a irmã Paula Nascimento, nós vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Um bom culto a todos nós. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faças de novo. Eu quero ser um vaso novo. Bom dia, gente amada. Há coisas na vida que nos parecem inexplicáveis. Diante de tanta incerteza quanto ao futuro, diante das perdas, da falta que faz nossa convivência com pessoas queridas e importantes para nós, ainda sentirmos alegria e paz parece estranho, não é mesmo? Mas isso só é possível pela fé que depositamos e cultivamos em nosso Deus de amor e esperança. E é nesse espírito de alegria e paz que eu te convido para nosso momento de louvor. Estamos separados fisicamente, mas nossos corações estão unidos em louvor e gratidão àquele que nos mantém firmes e perseverantes pela fé. Vamos lá? Como água cristalina de um rio que vai para o mar, a minha alma vai a ti, só para te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor
vai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se achegando a tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, aleluia. Convido meu irmão, minha irmã, para nós lermos juntos texto que está no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma fotografia de uma igreja que nascia, uma igreja que estava tentando se organizar para levar adiante a mensagem que eles haviam presenciado através do convívio com Jesus. Foi um início difícil, com certeza houve tristezas, decepções, oposições, problemas, mas eles também tiveram momentos de alegria, tempos de vitória, de crescimento, milagres, curas. O livro de Atos, principalmente em Atos 2, vemos que o Espírito Santo havia sido derramado sobre a igreja. A igreja estava na sua infância, estava nascendo, mas já estava crescendo. Anos antes, você encontra Jesus perguntando a seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Quem você diz que eu sou? Jesus pergunta a Simão Pedro. E Pedro lhe responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz para Pedro: bendito tu és, Simão Barnabás, porque carne e sangue não te revelou, mas quem te revelou foi o meu Pai que estás no céu. E digo também que tu és Pedro, e que sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e
e o principal, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora em Atos 2, eles estavam começando a ver aquelas palavras de Cristo se tornarem realidade. Pessoas sendo salvas, os judeus aceitando a Jesus Cristo como Messias, e isso não era pouca coisa. Eles viam as pessoas sendo curadas, mas no meio desta abundância de graça divina, um perigo foi descoberto. O capítulo 5 que nós lemos começa contando a história de um casal, Ananias e Safira, e conta que no meio de toda aquela prosperidade da igreja, e eu não falo aqui em prosperidade de riqueza, mas prosperidade de graça, aquela abundância de sentimentos, no meio de todas aquelas bênçãos de Deus, no meio de uma igreja que avançava e onde estava tudo sendo realizado de acordo com a vontade de Deus, havia um casal que não estava afinado com os outros. Eles não tinham os mesmos sentimentos dos outros, a mesma singularidade de coração. Eles queriam fazer parte da igreja, mas ainda tinham um pé no mundo. Mas conforme lemos no texto, eles inventaram uma história para fazer a igreja acreditar que eles eram como todo mundo. Mas isso não era verdade. Não havia neles aquela singeleza de coração. Eles tinham outra agenda, eles tinham outro propósito para as suas vidas. E como resultado, o crescimento da igreja foi interrompido através desse perigo. O interessante no texto é que nós vemos Pedro, o apóstolo, que era o líder daquele movimento que nascia, repreendendo não o diabo, não o inimigo, mas repreendendo Ananias por aquele incidente que tinha acontecido. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se recusam a assumir a responsabilidade das suas ações. E aí, quando as coisas dão errado, é muito fácil culpar o inimigo. É coisa do diabo, é coisa de Satanás, não fui eu que fiz. Não. A palavra de Deus nos mostra claramente Pedro dizendo: tu fizeste isso. E ainda ele pergunta: por que tu deixaste que o inimigo te influenciasse? Mas o influenciado tinha sido Ananias e Safira. Ele repreendeu Ananias, não repreendeu o inimigo. Pedro nos ensina aqui sobre o resultado das nossas atitudes, nós é quem responderemos. E aí, irmãos, o versículo que se destaca para nós nesse texto todo é o de Atos 2,46, porque nós vemos que quando esse incidente é resolvido, a igreja retorna o seu crescimento. E geralmente é assim na vida da igreja. Quando acontece um incidente, há uma queda, há um desânimo, pessoas perdem a sua fé, como esse momento em que nós estamos hoje vivendo, de pandemia, que as pessoas não podem se reencontrar na igreja. Mas a palavra mostra que quando aquele problema é solucionado, à luz da palavra de Deus, o crescimento retorna. E aí eu gostaria de destacar esse versículo 46, em que lá o autor de Atos diz que eles continuavam diariamente em comunhão no templo, eles partiam o pão de casa em casa, eles comiam da sua carne e com alegria e singeleza de coração eles compartilhavam a palavra de Deus. Nenhum outro plano, nenhum outro objetivo, sem outras prioridades. Eles viveram as suas vidas em simplicidade por um motivo: ver a igreja acontecer, ver a igreja progredir, ver a igreja de Cristo avançar. Eles não estavam ali por razões egoístas, para ver o que eles poderiam ganhar, o que proveito tirar desta situação. Eles não estavam preocupados com que tipo de programação eles encontrariam quando chegassem na igreja. Se teria música ou não, se a música era boa ou não, se era alta ou não, se a mensagem do pregador seria uma mensagem longa ou uma mensagem curta, se haveria algum atrativo para satisfazer os seus desejos pessoais.
Não, eles tinham singeleza, simplicidade nos seus corações e o firme propósito de verem a sua igreja crescer e adorar ao seu Deus. E isso trouxe unidade para aquele povo. Isso resultou em uma só mente, em um só propósito. Eles estavam servindo ao Senhor com alegria. Não é de admirar que a igreja estivesse crescendo. Não é de admirar que a igreja estivesse avançando. Não é de admirar que ali vidas estavam sendo salvas. Não foram apenas Pedro e João que se entusiasmaram. Não foram apenas os apóstolos que despertaram. Todos estavam ativamente envolvidos em fazer acontecer a sua igreja. Querido irmão, querida irmã, quando você tem singeleza de coração, a sua igreja cresce. Quando você se envolve na obra de Deus para servi-lo, para adorá-lo, para fazer o reino de Deus acontecer aqui e agora, a sua igreja colhe os frutos do crescimento, colhe os frutos do avivamento. Lembre-se, você e eu somos o corpo de Cristo. Você e eu formamos o corpo de Cristo. A igreja somos nós. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e eu te convido agora para nós orarmos juntos e depois recebermos a bênção. Deus eterno, Pai de amor, nós sabemos, ó Pai, que somos parte do Teu povo. Sabemos que somos parte do Teu corpo e por isso nos alegramos. Mas junto com esta alegria, Senhor, de fazer parte da Tua igreja, vem também, ó Pai, o temor, o tremor, ó Pai, de sermos responsáveis por implantar o Teu reino aqui neste lugar. Por isso, Senhor, nós te pedimos que Tu nos dê condições de testemunharmos, de falarmos do Teu Evangelho, de levarmos a Tua obra adiante, ó Pai, de acordo, Senhor, com o dom de cada um de nós, de acordo com as forças que cada um de nós tem, de acordo com a capacidade, Senhor, com aquilo que está em nossas mãos, que possamos usar para o crescimento do Teu reino aqui entre nós. Abençoa as nossas vidas, derrama, Senhor, sobre a Tua igreja de dons, de talentos, para que ela possa, Senhor, fazer o seu trabalho. Dê-nos coragem para enfrentarmos os problemas que encontramos aí fora. Dê-nos sabedoria, ó Pai, para podermos ser, Senhor, aquelas testemunhas que vão falar do Teu amor e que vão denunciar, ó Pai, todo o aparato de morte, todo o aparato de escravidão, todo o aparato de racismo, todo o aparato, ó Pai, que se coloca contrário à vida plena que Tu traz para nós no Teu Evangelho. Que tenhamos essa sabedoria, que tenhamos essa coragem. E agora, Pai, nós te pedimos que Tu abençoe esta semana que se inicia, abençoe os nossos dias, que possamos caminhar, ó Pai, com a certeza de estarmos segurando firmes na Tua mão, em nome do Teu Filho amado Jesus. Que a bênção do Deus Pai, que a comunhão do Deus Filho e que a presença do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.